Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, eu comecei a semana passada, prossegui hoje pela manhã, tratando do segundo capítulo do livro de Atos. A minha ideia é muito simples. Como nós podemos viver no mesmo sentimento dos nossos primeiros irmãos em Cristo? Por isso eu dei o título a essa série de Marcas Permanentes na Vida e na Igreja. E hoje eu quero me deter apenas em um versículo. Hoje no culto das 11 eu lidei com 25 versículos. Agora eu quero me deter em um só versículo. Quero lhe pedir a gentileza de abrir a sua Bíblia em Atos 2:42. Você pode acompanhar na tela também. Eu acho que todo mundo já sabe até de cor esse texto. Tem até uma igreja em São Paulo com esse nome, Igreja 242, ou Projeto 242. Todo mundo tem isso na memória, não é? 242. Mas eu quero lhe pedir para se colocar em pé para a gente ler esse texto em uníssono. Esse texto foi escrito por um homem chamado Lucas. Lucas era um médico profissional. E como médico profissional, ele também era um historiador. E eu estou, assim, na metade do livro de Atos, na paráfrase. E eu tenho que estudar muito as palavras, os contextos históricos. E quando você vai lendo o livro de Atos, de repente lá no meio aparece um nós. Todo o livro até então era ele, o, a, e, o, eles. Eles foram, ele foi, ele subiu, ele orou, ele desceu. E de repente, we, em inglês, nós. Assim, sem mais nem menos, nós. Então, um comentarista fez a seguinte observação de possibilidade. Talvez Paulo tenha ficado doente e o médico foi chamado para socorrê-lo. É muito possível que a saúde de Paulo era fraquinha. Alguns acham que ele era míope. Acham não, ele diz, eu escrevi com meu próprio punho, olha o tamanho das letras, letrão aqui, porque ele certamente tinha problema visual. Outros acham que tinha outros problemas de saúde, a gente não sabe. Até alguns acham que o espinho na carne era um espinho na carne mesmo, era saúde em alguma área fragilizada. Eu estou dizendo isso só para ilustrar que esse cara que escreveu o Atos, ele sabia o que estava escrevendo. Ele pesquisou. Ele inclusive anuncia e enuncia, tanto em Lucas quanto em Atos, o seu método científico. E o seu método foi de ir às fontes. Então, quando ele fala nós, ele era testemunho ocular da história. Quando ele fala ele entrevistou Paulo, ele entrevistou Pedro, ele entrevistou as pessoas que participaram, ele entrevistou Maria, mãe de Jesus, ele entrevistou João Marcos, ele entrevistou Barnabé, e com isso ele foi compondo uma história, e diz ele, eu fui colocando em ordem. Então, quando ele olha para a igreja em Jerusalém, não sabemos se ele viu isto, ou se as testemunhas que ele arrolou para produzir o seu trabalho acadêmico, trouxeram essa informação que era essa daí. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu achei que os irmãos estavam esperando eu dizer mais alguma coisa. Então é só para... Vamos ler juntos então? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito obrigado por sua cooperação. Pode então se assentar. Primeira palavra que aparece aí, o primeiro verbo, é o verbo proscarterontes, perseverar, perseveravam. Perseverar quer dizer estar constantemente atentos, estar de acordo, ou na nossa linguagem hoje, estar conectado.
eles estavam perseverando, estavam conectados, estavam ligados na doutrina. Quando nós recuamos um pouquinho no livro de Atos 1,14, nós lemos a mesma palavra. Todos estes perseveravam unânimes. Esse versículo, ele é quase que um capítulo inteiro, tanta informação que tem nele. Vou retomar a leitura então. E todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres. E aí ele menciona uma mulher, Maria, mãe de Jesus, e menciona a família, vamos chamar de sangue de Jesus. Os nomes dos homens são mencionados em outros lugares da Bíblia, ou das mulheres não são mencionados. Então, diz o texto, todos estes, aqui os cristãos que não eram chamados ainda como tais, esse nome só aparece em Antioquia. Cristão quer dizer cristianoi, quer dizer Cristo pequenininho, Cristo em miniatura, isso quer dizer a palavra cristão. Todos esses perseveravam unânimes em oração. E o registro de algumas pessoas que participavam dessa vida, perseverança. A segunda palavra aqui é didaquê dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, didaquê é ensino. Quando nós estudamos a história da Grécia, a história de Roma, independentemente dos textos bíblicos, nós vemos a importância do ensino. Quando observamos o povo hebreu, Moisés diz, olha, escutem, aprendem, pratiquem, coloquem para se lembrar, é a tarefa do ensino. E quando os judeus foram para o exílio, ainda não eram judeus eram ainda hebreus, quando eles voltam, já voltam com o nome de judeus, para ter uma definição clara da terminologia. O homem, o profeta, o sacerdote que estava no estrangeiro, eles inventaram a sinagoga. Na concepção hebraica, só podia haver culto no templo em Jerusalém, mas agora estavam no exílio, não tinha templo, nem tinha como vir, a não ser arrebatado no espírito como Ezequiel. Então eles criaram uma sinagoga, que era um misto de escola e templo. A sinagoga era, em geral, algo como mais ou menos 6x6, em forma de quadrada. Na frente ficava então a mesa do rabi, do mestre, e as pessoas sentadas nessa forma retangular para aprender, porque na verdade não tinham ainda a Bíblia em papel, porque nem havia o papel disponível, era de memória. Então era preciso repetir esta palavra, cantar esses salmos. Então era um misto de escola e igreja. Depois ela foi tomando outras dimensões, especificamente na história do judaísmo. E estes apóstolos, então, eram agora os responsáveis, por isso às vezes são chamados de profetas também, são chamados de mestres, ensinavam. Quando nós vemos nas cartas, nós às vezes encontramos a expressão pastor e mestre. É uma discussão entre os teólogos, porque vocês sabem que não tinha esse negócio de vírgula, essas coisas assim, se é pastor hífen mestre, ou se é pastor e mestre, se são duas pessoas distintas na igreja. Provavelmente eram alguns apenas pastores, outros apenas mestres, no sentido de que ensinavam, eram profetas no sentido de ensino, e alguns reuniam as duas tarefas de mestres e pastores. O que fica muito claro aqui é a função do ensino na vida da igreja. Sem esse ensino, não há possibilidade de uma fé madura. Por isso, essa palavra didaquê aparece 29 ou 30 vezes no Novo Testamento.
Porque sem a didaquê, sem ensino não há fé. Como é que nós chegamos à fé? Porque alguém nos ensinou. Sem ensino não há esperança. Como chegamos a aprender que podemos esperar e que o Espírito Santo inocula na nossa mente a esperança? Porque alguém nos ensinou. Sem didaquê, sem ensino não há amor. Porque é aprendendo pela palavra de Deus que entendemos que o próprio Deus é amor. A instrução é necessária. Sem instrução não há vida nova. Um dos problemas que nossas igrejas enfrentam é que após a conversão, nem todos se deixam instruir, não aprendem, porque quem não estuda, não aprende. E é claro que a igreja cria inúmeras oportunidades de ensino, por entender que o ensino é absolutamente imprescindível para que haja fé, para que haja amor, para que haja esperança. A terceira palavra aqui é a palavra comunhão, em grego koinonia, que aparece 18 vezes no Novo Testamento. Koinonia é a ação de estar um com o outro, de ter a sua vida em comum com o outro. Koinonia é cooperação, koinonia é conexão uns com os outros, koinonia é interesse pelos outros, koinonia é a experiência do apoio mútuo. E aqui é muito interessante que quando o apóstolo Paulo está contando que estava fazendo uma coleta financeira entre as igrejas da hoje Turquia, para levar até Israel, Jerusalém, aos crentes que estavam passando necessidades lá, ele diz o seguinte: estou fazendo uma koinonia. Tradução, coleta, naquele contexto, mas olha a palavra que ele usa, koinonia, isto é algo que vai além do interesse, do desejo de cooperar, de apoiar, mas efetivamente apoiar. A quarta expressão aqui é partir do pão. E aí há uma discussão sem fim, porque o apóstolo Paulo usa aqui essas expressões, partir o pão, e alguns entendem que esse partir o pão era a participação na ceia do Senhor. Outros acham que partir o pão era uma refeição feita um na casa do outro, ou, quem sabe, no salão de festas ou no restaurante. Nós não sabemos com certeza, as duas vezes em que aparece a expressão partir o pão, o que é que Lucas está dizendo. Nós temos que inferir. Quando Jesus instituiu a chamada ceia do Senhor, que vamos celebrar domingo que vem, aqui à noite, nos cultos matinais também, ele disse: olha, participe, celebre essa ceia em lugar da Páscoa todas as vezes em que vocês se reunirem. E nós temos algumas evidências, quando Paulo tem aquela experiência em que Eutico morre, porque o sermão de Paulo estava um pouquinho comprido. Começou tipo assim, 8 da noite, 00:30 não tinha acabado ainda. Sermão curtinho, bem básico. Um cara pegou no sono, estava sentado na janela e caiu lá do andar onde ele estava e morreu. E Paulo foi lá e trouxe o rapaz de volta à vida. Fiquem tranquilos, não fiquem na janela, porque eu não sou Paulo, ok? Dito isso, só para brincar e dizer então que Paulo também partiu o pão. Reunidos, é outro lugar em que aparece, o que nos leva a pensar então que o partir o pão era um misto de refeição e ceia do Senhor, porque era comum
O evento se chamava ágape. Olha como as palavras têm diferentes significados. Você sabe que ágape é amor, não é? Mas vamos ao ágape. Era o quê? Era uma refeição. E no final da refeição tinha a ceia do Senhor. É por isso que Paulo instrui: você está com fome? Não vem aqui pegar comida dos outros. Não é? Esse é o contexto. Então, muito provavelmente, o que temos aqui é essa comunidade na prática, essa comunhão na prática, em que, mesmo estando nas casas, porque a igreja era nas casas, não havia templo, que só aparece do ano 242 Europos, eram nas casas os cultos, os lugares de culto, que depois, então, da refeição, agora, então, vamos ao pão espiritual, a refeição, ao ágape espiritual, a ceia do Senhor. Essa expressão, partir o pão, aparece também em Lucas 24, 35, eu vou ler. Então os dois era o Cleófas e um outro não nominado, que estava a caminho daquela aldeiazinha de Emaús, que ficava a 11 quilômetros da região central de Jerusalém. Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, porque quando Jesus estava com eles, não sabiam que era Jesus. Fica conosco, não posso e tal, aquele debate, vamos. Jesus foi e partiram o pão. Não sabemos rigorosamente se partir o pão, como eu estava dizendo, foi apenas uma refeição, café da manhã, um almoço, um jantar, que era a comida principal, ou se foi, além disso, logo depois, então, ele partiu o pão. Esse aqui, então, é o meu corpo que eu compartilho com vocês, é o meu sangue, para vocês beberem e se lembrarem do acordo, do pacto, do testamento que fizeram comigo. Mas o que fica evidente, embora possamos não saber uma coisa ou outra, é que estamos diante de uma igreja que pratica a comunhão na prática. A palavra anterior foi comunhão, e agora nós temos o partir do pão, que é essa comunhão se colocando na prática. E a última expressão é a palavra orações. O judaísmo tinha muitas orações escritas, no caso memorizadas naquela época, não é? Então era comum que nos cultos, obviamente, repito, que era nas igrejas, as orações eram feitas. Alguns eram salmos, que eram orações. A maioria dos salmos é uma oração. Eles repetiam essas orações e também faziam as orações, como nós fazemos, de improviso, aprendendo com ele, como expressões espontâneas, ou às vezes com todo mundo orando ao mesmo tempo. Isso era comum na igreja antiga. Eu procurei explicar então aqui cada uma das palavras que temos nesse texto. A palavra perseverar, o verbo perseverar, que é estar constantemente ligado, estar de acordo, persistindo no propósito assumido. A doutrina, o didaquê dos apóstolos, o ensino, a igreja praticava essa pedagogia para que as pessoas pudessem crescer no conhecimento da verdade. A comunhão ou koinonia, que é essa conexão, esse interesse, esse apoio mútuo, concreto na vida do outro. O partir do pão, seja uma refeição comunitária, na família, seja a ceia do Senhor, ou as duas coisas juntas, mostrando essa comunhão na prática, e as orações. Dito isso, então, eu quero fazer algumas aplicações em cada uma dessas palavras. Vou ler na versão Prazer da Palavra. Os crentes viviam de acordo com os ensinos dos apóstolos e se fortaleciam na fraternidade. Eles se reuniam nas casas, onde tomavam juntos as refeições e juntos cultuavam. Primeira palavra é a palavra perseverar. Eu quero lhe dizer, persevere. Eu quero nos dizer, perseveremos. Perseverar é começar, continuar, até completar. 3 Cs para facilitar a memorização. Perseverar é começar, continuar, até completar. Paulo, quando escreve
aos Filipenses 1,6, ele diz, na versão tradicional: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou na versão Prazer da Palavra: alegrem-se, porque o Deus eterno que tem cuidado de vocês continuará a cuidar até o dia em que Cristo Jesus retornar à terra. Perseverança. Eu quero contar uma história pessoal. Meu primeiro livro, já esgotado há muito tempo, se chama As Cruzadas Inacabadas. Era um livro que começou como uma monografia no meu segundo ano no seminário aqui em cima do sul do Brasil, e eu comecei a pesquisar e a coisa ficou muito grande, deu umas 200 e poucas páginas. Então eu entreguei para o professor e depois eu resolvi publicar o livro. Não tinha nenhuma editora que se interessasse, como sempre é um problema dos autores, né? E eu resolvi publicar eu mesmo este livro. Encontrei um amigo que fazia montagem, sabia montar o livro, encontrei uma gráfica e fomos então fazer o livro. Primeira pesquisa foi insana, porque eu sou simétrico. Se eu falo num capítulo sobre o papel das mulheres, no segundo capítulo eu também vou falar, no terceiro e no quarto também. Só que às vezes você tem material no primeiro, no segundo, não tem no terceiro. Então, esse terceiro você vai ter que cavucar muito até você encontrar informação para você fazer aquele capítulo de modo simétrico, por exemplo. Então, foi, como diziam os antigos, um trabalho titânico, hercúleo e exacerbado. Comecei pensando em fazer 30, 40 páginas e tomou um vulto, mas o pior não foi isso. O pior foi transformar isso num livro. Livro que mais tem erro na língua portuguesa, porque o autor não pode revisar, então tem erro demais da conta. Onde está iglesia, sai sempre inglésia, não é? Tempo da máquina de escrever, gente, que errou, o que vai fazer, não é? Não tem como hoje, xixi para trás e está resolvido. Não era como hoje essa facilidade maravilhosa que é a computação. Aí fomos montar. Eu às vezes chegava em casa 4 horas, não havia celular, para desespero da minha esposa, porque estavam montando o livro aí, umas 200 páginas aproximadamente, e hoje eu olho para trás e percebo, eu comecei, eu continuei e eu completei. E posso dizer então que foi o meu primeiro livro. Porque não adianta você começar um livro, ou qualquer outra coisa. Não adianta apenas continuar escrevendo um livro, se você não completar. Só é livro se você o completar. Isso se aplica a qualquer área da vida. Não adianta você começar a varrer a sua casa, como eu às vezes raramente faço, é raro, mas às vezes nessa raridade eu começo a varrer, mas eu não continuo. Outra coisa me vem, eu paro, não é? Hoje mesmo eu catei o lixo, fiz bonitinho, ensaquei, obra de arte, uma coisa de arte mesmo. Levei até a lixeira, maravilha, mas faltou uma coisinha. Eu tinha que colocar um saco branco na lixeira. Não completei o meu trabalho hoje. Que vergonha. Estou brincando para dizer que quantas vezes nós começamos uma coisa e sequer continuamos. E quantas vezes nós começamos, continuamos e não completamos. É muito comum no seu currículo alguns colocarem assim: mestrado incompleto. Se tem alguém aqui, não se sinta atingido por mim, é só uma ilustração, porque às vezes, por situações as mais diversas, às vezes falha nossa mesma ou não, mas não completamos. É muito desagradável. Mestrado incompleto, ou qualquer outra coisa, incompleto. Gente, é um negócio para a vida toda.
a vida toda. Você não completou, né? Futucando aqui você na costela. Então, por isso eu amo essa palavra. Perseveravam. Eu até mencionei hoje pela manhã que Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês ficando lá, serão revestidos do poder do alto para testemunhar. Mas quantos dias depois dessa promessa ela se realizou? Pentecostes, 50 dias. Quantos desistiram? A gente só tem a história dos que perseveraram, dos que começaram, continuaram e completaram. E quantos desistiram? Não esperaram. Lembram-se que eles eram da Galileia, lá no norte, a 150 quilômetros, e estava agora em Jerusalém, na Judéia, no sul, centro-sul. Quando Jesus disse: fica em Jerusalém, estava com eles em Jerusalém, mas eles eram da Galileia, estavam hospedados em Jerusalém. E quando disseram: olha, Pedro, dá licença, já tem uma semana e não aconteceu nada. Pedro, 3 semanas, não aconteceu nada. Pedro, 5 semanas. João, 6 semanas. João, eu tenho família, eu tenho cuidado dos meus barcos lá na Galileia. E alguns foram embora. A Bíblia não diz isso, eu estou supondo, é a natureza das coisas. Mas muitos perseveraram. Minha pergunta é muito simples para você. Você está perseverando? Aquele projeto que você tinha, aquele sonho que você desejava realizar, ou desistiu? Ou está pensando em desistir? Para você a palavra é muito simples: persevere. Começou? Não para no meio. Está continuando? Prossiga. Mas será que vai valer a pena? Prossiga do mesmo jeito, só vai saber no final. Segunda palavra, perseveremos na doutrina, perseveremos na comunhão. Os velhos da igreja, eu na garupa com eles, porque só sei dos livros, esses assuntos, né? Gosto de terceira idade, mas eu fui junto, a Ione foi, então me senti à vontade, a Alcine foi, não é? Me senti à vontade de estar junto com eles. E um dos passeios que até a Alcine sugeriu, é um lugar muito interessante. Se você for a Passa 4 MG, vá lá. É um museu das miniaturas. Humberto devia estar e não estava trabalhando, né? Ver se aposenta para poder passear e ir a Passa 4. Então lá estava esse museu da miniatura, feito em várias salas, muito interessante, tudo pequenininho, muito boladinho, muito bacana mesmo, sensacional. E uma sala era a sala de um momento na história brasileira, durante o período do presidente Getúlio Vargas. Aí tem um quadro em que eles mostram as duas forças políticas e ideológicas que competiam: o comunismo de Luiz Carlos Prestes, o tenentista, e o integralismo de Plínio Salgado. Isso dividia o Brasil, dividia as pessoas. Hoje é apenas história. Comunismo ainda se sabe um pouquinho ou quase nada, mas um pouquinho a palavra pelo menos, mas integralismo nem a palavra permaneceu. Mas durante uma década pelo menos, a briga foi intensa, de pegar em armas para defender o seu lado. Por que estou dizendo isto? Porque nós temos que perseverar na comunhão e não permitir que nada nos divida, em qualquer campo. Porque se nós nos dividirmos, nós não vamos perseverar, nós não vamos continuar, nós não vamos completar. Eu tenho um amigo muito dileto, talvez meu melhor amigo. Ele tem posições muito diferentes que eu tenho em muitas áreas da vida. Sempre tivemos opiniões diferentes. E no encontro que tive com ele
um pouco mais recente, ele mora em outro estado, nós começamos a conversar sobre um tema. Ele começou a enunciar a visão dele sobre aquele tema, que é oposta à minha visão, sobre aquele tema. Eu ouvi, deixei ele argumentar, completou o raciocínio, eu percebi qual era a ideia dele, não era a minha, fiz 3 ou 4 perguntas e mudei de assunto. E continuamos amigos. Sem nenhum arranhão. Ele sabe que eu penso diferente dele, eu sei que ele pensa diferentemente de mim, e qual o problema? Zero de problema. Eu só vou ser amigo com quem concorda comigo, eu só vou ter comunhão com quem pensa como eu penso, embora eu esteja certo, é claro, e ele está errado, evidentemente, não é certo, senão eu não pensaria tal coisa, mas qual a diferença? Então é muito melhor, às vezes, não perguntar, porque eu vou ficar decepcionado. Como é que ele pensa isso, gente? Não acredito. Gente, coisas que no fundo, se atribuem importância que não há. É assim que temos que agir. Vai nos dividir? Falemos de outro assunto. Ontem estava num certo lugar e um garoto torcia por um certo time, esse que venceu ontem, e acho que o meu está perdendo, perdeu hoje, não sei, e aí eu disse que eu era desse outro time, aí ele fez um deboche comigo. Ele falou assim, esse time aí eu só conheço como o nome de um bairro. Eu terminei assim, eu vou deixar com você a última palavra. Até logo, acho que era de tarde, não me lembro se era de tarde ou de dia, e seguimos em frente, sorridentes um com o outro. Ele brincou comigo, eu brinquei com ele, eu deixei com ele a última. Ele ficou feliz da vida, achando que me ganhou, que debochou de mim, que riu por último, que riu melhor, sem problemas. Gente, que diferença faz torcer por aquele ou por aquele outro? Nenhuma diferença, não nos faz nenhuma diferença. Isso se aplica em muitos campos, no campo da teologia. As pessoas se engalfinham, porque uns acham que as pessoas todas são predestinadas ou para a salvação ou para a perdição, e outros acham que cada um faz a sua escolha. Mas qual é o problema de pensarmos diferente nesse campo ou em qualquer outro campo? Porque aquele que faz a sua propositura acha que aquilo é a própria vida, e acha que aquilo é guerra, e quem está contra ele é burro, ou não pode ter comunhão com essas pessoas. Absolutamente não. Nós temos que perseverar na comunhão. É isso que permanece, isso é o que fica, é a unidade que os mantém. Não é a diferença. A diferença é uma circunstância, é uma lateral, mas o jogo se dá na comunhão. A quarta palavra é perseveremos no partir do pão. Vou tomar o partir do pão aqui no sentido de comida, de mesa posta. É claro que hoje não se vai à casa do outro para se tomar uma refeição, é coisa muito rara. Mas nós convidamos para ir ao restaurante A, B ou C. Hoje eu estou convidado para ir a um restaurante depois do culto. Não sei se quem me convidou está lembrado. Eu estou. Mas eu vou pagar minha conta, fique tranquila. Mas se o convite estiver de pé, eu vou estar lá. Isso é uma parte da comunhão. Por isso que eu acho que esse texto quer dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como faziam isto? Partindo o pão juntos e orando juntos. Mas essa é uma conjectura que eu faço, e portanto são essas marcas aí que nós temos da vida dessa igreja.
que a vida moderna, tanto na igreja como fora da igreja, é muito apressada, é uma correria. Para quê mesmo? Estamos correndo, para quê mesmo? A gente nem sabe. Todo mundo está correndo, eu também estou correndo, não é? A gente inventa um monte de coisa para fazer, e às vezes perdemos essa dinâmica de gastar um tempinho à mesa, o lugar sagrado da mesa num restaurante ou numa casa, e tomarmos juntos uma refeição, conversarmos, compartilharmos projetos, sonhos. Acho que todos nós temos que recuperar isso. A Igreja de Jerusalém é uma maestra nisso. Estávamos sempre juntos partindo o pão. Os mais jovens aqui nunca viram falar nisso, mas antigamente, e tinha um negócio chamado juntar panela. Juntar panela era a irmã, né? As irmãs que fazem isso, a irmã A com a irmã B, vamos juntar panela hoje lá em casa? Então, cada um, o que tem aí? Tinha arroz, tinha feijão, tinha aquela coisa meio simplona, que hoje nós somos mais sofisticados, não é? Não sei para que tanta sofisticação, se isso nos impede de estarmos juntos uns com os outros. E aí, nós juntávamos as panelas, e aí nós tomávamos juntos as refeições. O que foi mesmo que nós comemos? Não tem a menor importância. O importante é que nós comemos juntos, mas o que? Não tem muita importância. Precisamos redescobrir como família, como igreja, essa dimensão do partir do pão. Em quinto lugar, nós precisamos perseverar na oração. Esta oração aqui, como eu mencionei, não é necessariamente, Senhor, aqui estou, e fazer uma oração. Penso que essa palavra oração aqui é culto, é estar junto, é cultuar junto. Porque há o culto individual que eu posso prestar, que eu posso orar na minha casa, isso é verdadeiro, é legítimo, é o primeiro ponto de partida, é o começar. Mas eu vou continuar quando eu me reúno com os irmãos. Eu posso chorar com ele, se for o caso, rir com ele, se for o caso, abraçá-lo, cumprimentá-lo, estar junto. Isso é o culto comunitário, a adoração coletiva. É isso que aprendemos com essa primeira igreja, é isso que temos que praticar nas nossas vidas em particular. Eu vou recapitular, e na nossa igreja. O básico é perseverar. Quando alguma pessoa se junta aqui à equipe de nossa igreja, eu digo o seguinte: você só vai colher frutos daqui a 4 anos. Essa banda que está começando agora, só vai estar consolidada daqui a 4 anos. E até lá, alguns de vocês vão sair por mudança ou alguma outra realidade, outros virão, e então vai se consolidar. Valeu a pena. Nós começamos, nós continuamos, mas só quando nós completamos, há um tempo, há um período, há um processo aqui. Estamos começando em nossa igreja vários ministérios. Por exemplo, o pastor Davi assumiu nosso ministério com a nova geração. Só vai dar resultados quem diz: olha que maravilha, já está maravilhoso, mas isso que valeu a pena daqui a 4 anos. Agora tem que chegar, voluntários apareçam, daqui a 4 anos não vai pedir mais voluntário, vai ter que rejeitar voluntário. Eu digo para o nosso gerente de comunicação, Rafael Lima: voluntário, Rafael, é assim mesmo. Nós começamos há 23 anos um programa chamado Momentos com Cristo de Rádio. O pastor André participou desse início e tantos outros. E no começo era uma dificuldade para formar uma equipe. Hoje tem uma equipe tão sólida que, se eu não for, não faz nenhuma diferença. Segue tudo normal. Estou falando de perseverança. Rapaziada, vocês têm uma doença. Estou diagnosticando como médico espiritual aqui. A doença é tudo para agora. É doença isso. O que vale a pena demora. Quantos anos dura uma faculdade
em média, né, 4 anos. Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, como engenharia, medicina, psicologia, 5, 6 anos, conforme o caso. É só o curso, não é a profissão ainda. Aí depois, em algumas áreas, tem que fazer uma residência, uma pós-graduação, um estágio, às vezes, não remunerado, escravo. Faz parte. Mas o cara estagiário já acha que é doutor. Ele é um reles estagiário. Usei a hipérbole aqui para dizer o seguinte: é assim que as coisas são. Não é? Naquela famosa frase de um jogador de futebol, hoje político, não dá para sentar na janela ao chegar ao ônibus. Não é? Primeiro você vai sentar lá no fundão, aí depois você vai escolher o lugar que você quer sentar. Isso é só uma imagem do que é a vida. É um convite à perseverança. Sabe quem vai vencer? Óbvio, é quem não desistir. Desistiu, perdeu. Eu tenho um diletíssimo amigo, brilhante, inteligente, muito mais inteligente do que eu. Já começou 3 faculdades. A última vez que eu encontrei estava na 4ª, que talvez não termine. Ele é tão inteligente que não tem paciência de perseverar, assentar, ouvir, e não termina. Um de nossos irmãos aqui passou para fazer um curso na Rural de educação especial. É à distância. Aí eu disse: olha, o problema da educação à distância, cuja qualidade é igual a outra, é que 70% das pessoas não concluem. Por quê? Tem que ter perseverança. Você não está vendo o professor, não está vendo o seu colega. É muito mais difícil, mas para quem persevera, conclui. Só há futuro para quem persevera, futuro bom. Isso se aplica, repito, a todas as áreas da vida. Por isso que eu acho que o perseverar, usado por Lucas aqui, é 2 pontos. Perseverava, 2 pontos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na comunhão, no partido do pão, na oração. Então, eu repito aqui. Como é que está você nesse capítulo aí? Começou? Se não começou, está na hora de começar. Terminou uma coisa? Começa outra. Eu, quando escrevo um livro, estou no último capítulo, eu até enrolo um pouquinho no último capítulo. O que eu vou fazer agora da minha vida? Estou pensando o que será da minha vida em 2025. Que, se Deus quiser, em 2024 eu termino a paráfrase da Bíblia toda. E depois, o que vai ser da minha vida? Claro que é uma maneira de dizer o seguinte: terminou uma coisa, é como no futebol, né? O time jogou bem, ganhou, mas domingo que vem tem outro jogo. A vida é um jogo de futebol nesse sentido. Comece uma coisa nova, continue e complete. Esta é a vitória, aprendemos com essa igreja. Mas eu quero chamar a atenção para o aspecto do ensino. Eu quero que o nosso irmão Rafael Lima coloque um videozinho de convite à escola bíblica dominical. Aí está. Põe som na caixa. Cresci no lar cristão, sempre frequentei a igreja na minha infância. Participei de retiros, acampamentos, conferências. Já fui professora de classe infantil e trabalhei na IBF. Mas na minha fase adulta, nunca senti a necessidade nem o entusiasmo para participar. Quando fiz a minha primeira jornada bíblica, comecei a perceber como existiam dúvidas em relação à leitura da Bíblia.
algumas coisas que aparentemente estavam claras para mim se revelaram não serem tão claras assim. Apesar de ler a Bíblia e ter algum conhecimento, senti muito forte no meu coração que o meu aprendizado na infância era pequeno e insuficiente. O entendimento e a maturidade mudam com as nossas fases da vida. A Bíblia é viva, fala ao nosso coração a todo tempo. Por essa razão, devemos ter conhecimento e intimidade com Deus para perceber o que Ele quer nos falar. Comecei a buscar em outras fontes, a pesquisar e redescobrir a escola bíblica dominical. A classe é dinâmica, existe uma troca de conhecimento com os professores e com os outros irmãos que também participam. A EBD é um instrumento incrível de conhecimento espiritual para quem está buscando crescer em espírito e em verdade. Meu nome é Manuel Simões, eu frequento a Igreja Batista Cruçá já há alguns anos e num dos dias no boletim eu vi um chamado para a classe Atalaia Salomão, que eles iam ter um curso sobre interpretação bíblica. Isso me interessava bastante, queria estudar mais Bíblia, queria poder entender melhor a Bíblia e fui para lá. E desde então não saí mais. Tem sido um incentivo muito grande justamente nesse foco de estudar e aprender a Bíblia desde então. Para mim é fundamental, porque estudar a Bíblia, aprender mais a Bíblia e principalmente colocar em prática o que a gente aprende, isso mudou muito minha vida. E se antes eu estava até um pouco desestimulado, lia a Bíblia muito ocasionalmente, aquela coisa de mais de domingo, uma vez ou outra durante a semana, com a escola bíblica dominical, com as classes lá, isso tem me incentivado a pesquisar mais, a aprender mais, a tentar entender mais sobre a Bíblia. Isso foi um upgrade muito grande nos meus conhecimentos sobre a palavra, desde Gênesis até Apocalipse. Uma das características lá da classe é justamente a interação com pessoas de diversos tipos de formação, de idades diferentes, e a gente está sempre dando opinião, sempre discutindo os temas. Então, por mais que a gente não tenha tido aquela visão, alguma pessoa teve um ponto de vista diferente sobre o mesmo texto que você estudou e você acaba sempre aprendendo muito mais do que tendo lido sozinho. Recentemente, agora, tivemos um curso inteiro sobre o livro de Jó, discutindo coisas que eu jamais tinha imaginado, apesar de já ter lido várias vezes ao longo da vida Jó e jamais tinha pensado naqueles temas da forma como discutimos em sala. Eu diria o seguinte: se você quer realmente estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, você precisa da escola bíblica dominical. É fundamental. O sermão na prática. Se você já é aluno da Escola Bíblica, que sempre é aos domingos, 9 e 11, parabéns. Se não é, comece. Começando, complete. Só que aí não tem... continue. Aqui não tem completamento. Na Escola Bíblica, nunca sabemos tanto que não precisamos mais dela. Então, fica aí esse estímulo para você colocar em prática essa didaquê. Como igreja, perseveremos em ensinar. Como igreja, perseveremos em aprender. Como igreja, perseveremos na fidelidade à palavra de Deus. Mas ainda, estou só recapitulando, não é? Vamos perseverar na comunhão. Todos sabemos o mundo em que nós estamos vivendo. Não pensa como eu penso, eu cancelo. Antigamente era deleto, apago, agora é cancelo. Nós cancelamos tanto que às vezes ficamos sozinhos. Porque quem cancela é cancelado. Solidão na multidão, solidão na massa, por ação nossa. Vamos encontrar maneiras de perseverarmos na comunhão, seja no culto, seja pessoalmente. A igreja propicia várias possibilidades. Os pequenos grupos que o pastor André está relançando,
muitas oportunidades de estarmos juntos. É impressionante como essa igreja de Jerusalém era tudo junto. Eles não tinham transporte coletivo, nem transporte individual. Jerusalém é super, hiper morrado. Dificuldades não faltavam, mas sempre juntos, comunhão. E no Partir do Pão, vamos encontrar maneira de comer juntos, né? E seja num restaurante chique, me convide, desde que você pague a conta, eu vou. Seja num fast food, se tiver vegano, porque aquelas coisas muito gordurosas já não dá mais para mim na minha idade, tem que me cuidar, né? Mas se tiver um veganozinho, a pseudo-carne, pode contar comigo. Estou dizendo, vamos nos convidar, não vamos nos fechar em nós mesmos. Eu falo como famílias, como comunidades de fé, e vamos perseverar nas orações. Nós vimos na chamada aqui, pelo pastor Alcenir, todo último sábado de cada mês, nós temos uma vigília de oração aqui. Além daquela vigília online, que tem sido extraordinária toda sexta-feira, de 20 às 22, temos aqui, de 8 às 10 da manhã, uma vez por mês, uma vigília de oração, em que se lê a Bíblia, se canta e, sobretudo, se ora. Toda terça-feira, o pastor Alcenir também lidera um grupo para ler um livro de crescimento. Lê esse livro e se ora. Temos inúmeras oportunidades de estarmos juntos para orar. Eu quero então terminar chamando aqui a nossa banda para cantarmos Corpo e Família. E enquanto ela vem para cá, quero perguntar se temos conosco alguém que está aniversariando, nascimento, casamento, que não veio de manhã, porque já havia aqui um casal que já veio de manhã, não precisa voltar agora, mas aqui algum aniversariante, fica em pé, por favor, para receber os nossos cumprimentos. Aqui temos, vamos ali, abraçar aí, olha aí, é agora, dá um abraço gostoso, profundo. Essa dupla aqui, ó, já que vocês estão se, fiquem em pé também para ganhar um novo abraço, né? Isso, olha aí. Há mais alguém que eu não tenha visto? Temos alguém conosco pela primeira, segunda ou terceira vez? Fique em pé, por favor, para ganhar um presentinho nosso. Alguém? Primeira vez, segunda, terceira, temos aqui uma family, excelente. Mais alguém? Aqui temos um casal excelente, acho que é segunda, né? Então eu registrei corretamente. Aqui temos, é a primeira? Segunda. E aí a primeira? Olha, fala. Ele é o pastor lá da Barra. É o nosso amigo pastor lá da Barra, genro do pastor Zé Maria. Ótimo, os demais aí sintam-se abraçados. Vamos ficar todos em pé então e vamos cantar. Mas essa música, Davi, eu acho que essa música é fake. Há quem diga, ela pode ser e pode não ser. O garoto é esperto, hein? Saiu-se bem. Então nós temos que torná-la verdadeira. Porque ela pode ser fake, não é? Pode ser falsa, mas aqui tem que ser verdadeira, não é? Correto? Então vamos cantar. O Davi perguntou se eu vou cantar.